Aleluia, amém. Glória a Deus. Graça e paz, Igreja da Vida. Amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, amém. Que alegria estarmos aqui nessa noite para celebrarmos o Senhor. É muito bom estarmos aqui na nossa casa junto com os nossos irmãos. Essa é uma noite especial. Boa parte da igreja aqui é a igreja do Senhor Jesus aqui na terra, mas hoje com poucos visitantes. Nós estamos aqui hoje para celebrarmos esses 9 anos. Eu estou muito feliz enquanto nós celebramos com as canções, enquanto nós adoramos o Senhor. Eu confesso que um filme vai passando pela cabeça. Fui me lembrando dos primeiros dias, em que nós estávamos ali reunidos, onde a pastora Souza cantava sozinha nas quartas-feiras, hein, pastora Souza? No gogó. E como Deus mudou a nossa sorte, grandes coisas o Senhor ainda vai fazer, amém? Eu queria que você nesse momento abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, vamos a partir do verso 9. Deixe sua Bíblia aberta aí. Nós vamos viajar um pouquinho nessa história bíblica tão poderosa, onde Deus certamente vai falar muito conosco. Queria que nesse momento você, de cabeça baixada mesmo aí, sentado onde você está, curvasse a sua fronte. Vamos orar ao Senhor pedindo que o Espírito Santo fale conosco. Pai, nós te convidamos. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade para que o Senhor venha com o teu poder fluir através de nós. Senhor, em nome de Jesus, abrimos o nosso coração. Ele está agora receptivo para receber a palavra do Senhor. Que o Senhor hoje, Deus, opere de forma grandiosa em nós, nos transformando e nos preparando para o novo tempo, Deus, que está adiante de nós. Em nome de Jesus, equipa os santos, equipa a tua igreja, prepara ela, Deus eterno, para fazer as coisas grandiosas que o Senhor tem a fazer, e conta conosco, Pai. Nós te pedimos e pela fé te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém? Igreja, vamos falar hoje sobre preparação, né? Vamos falar sobre o quê? No 3, 1, 2, 3. Porque, amados, quando nós falamos do Evangelho, a Bíblia trata tudo de forma, muitas vezes, muito parecida. As histórias meio que se repetem. A gente vê ainda no Antigo Testamento, o povo, uma liderança pagã se estabelecia, o povo voltava às práticas pagãs, eles sofriam, depois se arrependiam, e o Senhor tratava, e isso ia acontecendo várias e várias vezes. Com a nossa vida não acontece diferente. Que há os problemas, a Bíblia diz que as tempestades, as adversidades que vivemos aqui, os nossos irmãos estão vivendo em todo lugar da terra. Então eu quero hoje compartilhar com vocês a importância de nós estarmos preparados. Ontem o pastor falou sobre renovo, recomeço, sobre recomeçar. Mas até quando nós vamos ficar só pregando o recomeço, pregando o recomeço, pregando o recomeço, e a gente não recomeça? Até quando nós vamos ficar nesse discurso de temos que recomeçar, Deus está fazendo coisas novas, mas a gente não tem vivido ou feito coisas novas? Porque o novo de Deus está diante de nós, sim, mas o novo de Deus, para ser vivido nas nossas vidas, exige de nós atitudes novas. Porque não dá para ficar esperando o novo fazendo coisa velha. Vocês concordam comigo? Não dá para viver o novo fazendo coisa velha. A Bíblia diz que não dá para botar um remendo velho num tecido novo.
Não dá para colocar um vinho novo num odre velho. Então, para vivermos o novo de Deus, nós precisamos de ações práticas que demonstrem que nós mudamos, ou que as nossas ações estão mudando. E para isso, eu quero compartilhar com vocês essa história tão tremenda da vida do apóstolo Paulo. Abram comigo aí no livro de Atos, capítulo 16, a partir do verso 9. Essa é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E a partir do verso 9 diz assim: Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Amém? Amados, nós estamos completando 9 anos, mas nós não só temos 9 anos. A Igreja da Vida é uma igreja que representa o novo tempo de Deus para a primeira igreja batista nacional em Parnaíba. E já tem mais de 30 anos. Temos aqui representantes dessa igreja, irmã Rita, temos aqui a irmã Ana Passos, está aqui a irmã Ana Passos, que ouviu a Alana. A Alana, que é filha. Temos alguns representantes dessa igreja. E, amados, se Deus está fazendo algo novo, é importante que a gente se posicione e comece a fazer coisas novas. Há 9 anos nós temos declarado que Parnaíba é do Senhor Jesus. Há 9 anos nós temos declarado que o Senhor está fazendo coisas novas. Há 9 anos nós temos declarado que o novo de Deus chegou. Mas ao olharmos para os lados, a gente percebe que ainda faltam algumas coisas. Porque há muitas pessoas que ainda não estão aqui, ainda há cadeiras vazias, ainda há uma cidade que padece. Ainda há pessoas que não conhecem o Evangelho. E o que falta para que eu e você, a gente esteja pronto, preparado para alcançar e ser a resposta de Deus para Parnaíba, para o Piauí, para essa nação e para as nações da terra? Porque a igreja é uma igreja global. Quando o Senhor comissiona os apóstolos, o Senhor não se restringe apenas à igreja local. Ele diz: olha, vão, alcancem o mundo inteiro. Todos precisam do Evangelho. O certo é que essa nossa igreja contemporânea, nós temos muito ouvido falar dos missionários, daqueles que vão se levantar para alcançar as nações, as cidades. Mas o que nós não podemos esquecer é que muitos também, embora falem, embora muitas vezes deixe claro o seu chamado, muitos têm recuado nas primeiras adversidades. Nós precisamos entender que a igreja, ela é uma igreja missionária. Nós não podemos nos limitar somente a essas paredes, que logo, logo serão derrubadas, né? Mas nós não podemos nos limitar apenas a elas. A igreja tem uma visão, a igreja tem um propósito missionário e nós não podemos desconsiderá-lo. O louvor, as músicas existem para quê? Para adorar a Deus e alcançar pessoas. A função da igreja é adorar a Deus, promover comunhão, mas alcançar pessoas. Nós não podemos passar a comemoração desses 9 anos e nos esquecer que existem mais anos para frente. E que para eles existirem de fato, a igreja permanecer viva de fato, eu e você devemos nos posicionar para sermos os missionários, aqueles que Deus vai estar usando nessa cidade para dar continuidade à obra. Daqui a pouco eu envelheço. São vocês que vão dar continuidade à obra. Então, amados, eu preciso compartilhar com vocês que para ser um missionário, vocês não precisam de microfone. Vocês não precisam desse púlpito.
Vocês não precisam de uma plataforma. Para ser missionários, vocês só precisam de disposição, coragem. Só. Porque nós não podemos limitar o trabalho missionário apenas à igreja. Então, quando você sai daqui, você sai como um enviado. Você sai daqui como um enviado para quê? Para alcançar as pessoas que trabalham com você, as pessoas da sua família, os vizinhos, as pessoas que frequentam o seu local de trabalho. Como nós vamos transformar a cidade se esses ambientes não são transformados por nós? Nós não conseguiremos alcançar se a igreja esperar que eu vá. Se a igreja esperar que só o Orlando vá. Se a igreja esperar que só os líderes de GV vá. É cada um fazendo a sua parte no seu lugar, aonde Deus te colocar. Igreja, eu sei que todos nós temos planos e sonhos. Mas a primeira coisa que nós temos que considerar é que a agenda de um homem e de uma mulher de Deus, daquele a quem Deus chama para proclamar as boas novas, que não é um pastor. Eu não estou falando de ministério específico, do líder de uma igreja, do líder de um ministério. Eu estou falando de cada crente, da responsabilidade de cada cristão. Nós precisamos entender que a agenda minha e sua é uma agenda decrescente. Ela se move primeiro no céu e depois na terra. É do maior para o menor. Os propósitos de Deus são maiores e eles é que dirigem a nossa vida aqui na terra. Então eu quero compartilhar com vocês essa história bíblica, onde a Bíblia diz que o apóstolo Paulo sai para pregar o evangelho. Ele desejava pregar o evangelho na Ásia, mas foi impedido pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz, como nós acabamos de ler, ele teve uma visão de um varão, um homem macedônio que diz: ajuda-nos, passa a Macedônia e ajuda-nos. Deus mudou a rota. E a primeira característica de um homem, de uma mulher que vai sair dessa igreja, sabendo do seu chamado, ele precisa estar preparado. A primeira preparação é a preparação que está no verso 9. É a preparação de ter a vida, muitas vezes, mudada de direção. Nós precisamos estar preparados para mudar o rumo da nossa vida. Pastora, como é que é isso? Todos nós fazemos planos. Você se planejou para vir aqui. O caminho que você usou para chegar aqui foi planejado previamente. Talvez você veio por uma rua para evitar um sinal, para evitar o trânsito, um atalho que você achou que chegaria mais cedo. Todos nós fazemos planos, todos nós nos planejamos. Mas um homem e uma mulher que é dirigida pelo Espírito de Deus deve estar pronto. Porque Deus pode mudar os planos. E a vida do crente, amados, ela não é uma vida enrijecida. Porque nós precisamos aprender a ser mais flexíveis. Porque Deus muda as coisas com uma certa constância. O apóstolo Paulo queria ir para um lugar e Deus disse: não, você vai para outro. O plano dele era chegar na Ásia, mas o Senhor disse: você não vai para lá. Não é lá que eu quero você. Nós fizemos planos. Há 10 anos atrás, os planos da nossa vida eram outros. Há 10 anos atrás, eu só pensava em vir a Parnaíba passeio. Eu nunca imaginei que aqui eu estabeleceria a minha vida, o meu ministério. Mas Deus mudou os planos. Porque para o homem e uma mulher de Deus, nós precisamos entender que os planos mudam. E nós devemos ser flexíveis, porque o rígido quebra mais rápido. Nós precisamos estar preparados, e eu quero que você acompanhe comigo no verso 13. Olha o que a Bíblia diz no verso 13. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio,
onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Quando você sair dessa igreja, você vai entender que você tem que estar pronto para, quando Deus mudar os planos, você dizer sim, aceitar de bom grado as mudanças. E segundo, você tem que estar pronto para aproveitar as oportunidades que Deus vai te dar. O que a Bíblia diz que o Evangelho é? A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia, o Evangelho, não é uma relação de regras do que se pode e do que não pode fazer. A Bíblia não é, amados, uma relação de regras do que você vai conseguir, do que você não vai conseguir, do que você deve, do que você não deve fazer. Isso não é o Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E sabe, o trabalho missionário de expansão da igreja e do Evangelho, ela não é e nunca vai ser uma obra exclusivamente humana. Esse trabalho é uma parceria entre o homem e Deus. É uma parceria, uma sociedade entre o homem e Deus. O que é que Paulo estava fazendo? A Bíblia diz que eles chegaram nessa cidade e era sábado. Sábado era dia de ir para a sinagoga. Quarta-feira é dia de vir para a igreja. Domingo é dia de vir para a igreja. Viu, igreja? Então, eles tinham que ir para a sinagoga, mas nessa cidade não haviam sinagogas. Então, o que as mulheres fizeram? Elas saíram da cidade e foram para o lado de fora da cidade, para a beira de um rio, orar. E eu vou abrir um parênteses aqui para nós entendermos a importância do Evangelho. A Bíblia diz que essa mulher, Lídia, não conhecia Jesus, mas ela era temente a Deus. Ela queria orar, ela queria falar com Deus, mas ela não conhecia o Evangelho. Ela não conhecia Jesus. E ela sai com um grupo de irmãs para orarem do lado de fora da cidade. Eu fico pensando, amados, na disposição daquelas mulheres em saírem, andarem quilômetros só para terem um tempo, deixando talvez seus filhos, seus maridos e só irem para orar. Abrir um parênteses aqui para nós mulheres que muitas vezes colocamos tantas desculpas para servirmos a Deus, culpando o nosso trabalho, os nossos maridos, os nossos filhos, quando na verdade o problema é a gente. É a gente. Elas deixaram tudo, saíram para orarem, para buscarem a Deus. E a Bíblia diz que Paulo também saiu, já que não tinha sinagoga. Vamos sair da cidade, vamos orar, vamos buscar a Deus. E Deus, como uma orquestra, planeja tudo. O apóstolo Paulo se encontra com aquele grupo de mulheres. E aí, meu irmão, nós sabemos, oportunidades não são desperdiçadas ali. Não foi desperdiçada ali. O apóstolo Paulo se aproxima daquelas mulheres e começa a falar do Evangelho. Começa a falar de Jesus, começa a pregar Jesus. Amados, quantos encontros casuais nós temos diariamente com o padeiro, com o jardineiro, com os freguês da empresa onde a gente trabalha, com os nossos patrões, com os nossos vizinhos. Quantos encontros nós temos diariamente e nós nos recusamos a falar de Jesus, desperdiçamos as oportunidades de falar de Jesus. As pessoas talvez conheçam a Deus, mas elas não viveram o poder do Evangelho ainda. Elas não viveram o poder de ter uma vida transformada pelo Evangelho, por Jesus. Sair
sair daqui e se tornar um homem ou uma mulher que vai ser usado por Deus, não exige só força sua. É uma parceria entre você e Deus. O que é que Paulo fez com aquelas mulheres? Ele pregou. O que é que aquelas mulheres eram? Ouvintes. E o que foi que Deus fez? A Bíblia diz que Deus tocou, abriu o coração de Lídia para que ela ouvisse e aceitasse o Evangelho. Não existe cidade difícil de ser alcançada. Existe uma igreja muda, calada e omissa. Não existe coração duro que resista ao poder do Evangelho. Porque se há parceria do homem com Deus, o Espírito age. Foi isso que o Senhor falou para Moisés. Moisés, abre a tua boca e fala. Abre a tua boca, deixa que eu vou usar. É isso que Deus está falando com você. A sua boca não é só para passar batom, minha irmã. A sua boca não é só para beijar o seu marido. A sua boca não é só para falar da vida de ninguém. A sua boca é para pregar o Evangelho. Deus te deu voz, homem de Deus, mulher de Deus. Essa cidade está padecendo porque falta uma igreja viva, atuante, pregando nos cantos, declarando o Evangelho nas bocas de fumo, declarando o Evangelho para as prostitutas, declarando o Evangelho para os políticos, declarando o Evangelho para os empresários, para os professores, declarando o Evangelho. Nós temos a voz, nós temos o Espírito, nos falta coragem. Então, naquele momento, Paulo não desperdiçou a oportunidade. E nós precisamos estar prontos, preparados, porque a oportunidade vai existir. Não vai faltar oportunidade. Acompanhe comigo no verso 16. Verso 16 diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, diga perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Amados, para nós sairmos das portas dessa igreja e alcançarmos essa cidade, nós precisamos entender que, além de ter a vida muitas vezes mudada radicalmente, além de ter muitas oportunidades surgirem, nós vamos enfrentar muitas batalhas espirituais. É impossível lidarmos com as coisas de Deus e não entrarmos no território das batalhas espirituais. Olha novamente a parceria. Olha o que acontece. No verso 18. Paulo voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus te mando que saia. Olha a parceria. Olha como é uma parceria do homem e de Deus. Paulo não disse: em meu nome saia. Ele diz: em nome de Jesus. O homem dá a voz, mas ele não dá o comando baseado nele. Ele dá o comando baseado em Jesus. Entendam, nós experimentaremos de dificuldades espirituais, enfrentaremos batalhas espirituais, enfrentaremos o inferno, enfrentaremos demônios, enfrentaremos situações difíceis. O inferno vai se levantar contra nós, nós vamos atacar, eles vão nos contra-atacar e nós atacaremos novamente. Porque, amados, não dá para vivermos a vida de Deus e pensarmos que só existe o céu. Não é
porque somos de Deus que só coisas boas acontecem, que só situações favoráveis acontecem. Nós viveremos dias difíceis em que nós vamos ter que nos levantar na força do Senhor e declarar que o mal se retire. A Bíblia diz que há dias aquela mulher perturbava Paulo. E ele perturbado, eu quero perguntar para você, qual foi a última vez que você perturbada, zangado, irritado com o inferno, você se levantou para orar e declarar falência? Qual foi a última vez que nós nos zangamos com o mal, com o inferno? Porque, minha gente, a gente muitas vezes passa a vida cristã inteira só chorando, só lamentando. Para nós sairmos daqui como uma igreja que vai alcançar a cidade, que nos próximos anos vai ampliar, alcançando vidas, nós precisamos entender que as batalhas espirituais são reais. E que nós vamos ter que orar contra os nossos inimigos. Se não fossem existir batalhas espirituais, o Senhor não tinha deixado para nós armaduras. Para que Deus deixou armadura? Dizendo que vai ter capacete, que vai ter couraça, que vai ter cinto, que vai ter sandália, que vai ter espada, que vai ter escudo. Para que tudo isso? A nossa vida com Deus não é uma atuação. Nós não somos atores, gente. Nós somos soldados de um exército poderoso na terra. Jesus Cristo nos garantiu vitória. A Bíblia diz que na cruz o Senhor envergonhou os principados, as potestades. Foi ali naquele dia, foi naquele domingo que Jesus venceu a morte, dizendo para mim, dizendo para você que nós também vamos vencer. Nós não podemos nos esquecer disso. Não podemos continuar a nossa vida com Deus só chorando por dificuldade. Paulo já não aguentava mais aquele demônio no pé do ouvido dele. Não aguentava mais aquele demônio perturbando ele. Por que que nós somos tão passivos? Às vezes, Satanás está cirandando dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, nos lugares onde a gente está, e a gente finge que aquilo não está acontecendo. Finge que aquilo não é real, faz de conta que é uma ocasião, é uma coisa de ocasião, acontece. Ei, irmão, ei, irmã, use a sua autoridade. Preste atenção, a santidade é a porta aberta para declararmos a autoridade. Através de uma vida de santidade, nós podemos declarar o poder de Deus com autoridade. Eu penso que talvez muitos irmãos não estão guerreando com o inferno, não estão declarando a vitória de Jesus na sua vida, não estão usando dessa raiva perturbadora aí que o Paulo viveu, porque na verdade estão com medo, porque não mantêm uma vida de santidade, porque não mantêm uma vida no altar de Deus. E aí, acaba ficando com medo. Acaba ficando com medo. Eu preciso dizer para você, nós não podemos temer. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lançou fora todo medo. Jesus em nós é a garantia de que somos mais do que vencedores. Amém? Nós precisamos estar preparados, amados, para as batalhas espirituais. Mas nós também precisamos estar preparados para vivermos os milagres. Olha o que diz no verso 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Olha só, Paulo e Silas estavam pregando o evangelho. A mulher estava há dias perturbando eles com aquele espírito de adivinhação. Era uma cigana. Tipo uma cigana. E o que acontece? Eles
Levantaram a mão, impuseram sobre elas, aquela mulher foi liberta daquele espírito maligno. Só que aquela mulher não era uma mulher livre, ela era uma mulher escrava. Ela tinha donos, porque o que ela fazia, ela arrecadava dinheiro, mas aquele dinheiro não ficava com ela, ela dava para os seus senhores. E os senhores daquela mulher se zangou, eles se zangaram, por quê? Porque perderam a fonte de lucro. Se a mulher não está mais possessa pelo espírito de adivinhação, não vai ter dinheiro. Com isso, eles se irritaram. E aí teve uma confusão na cidade. Bateram, açoitaram, deram uma surra em Paulo e em Silas. E eles foram presos. E aí todo mundo conhece a história. Na prisão, à meia-noite, eles estavam entoando louvores ao Senhor. Quando a Bíblia diz que um terremoto toma conta daquele lugar, a porta das prisões se abre, as correntes que prendiam ele, os pés, se romperam e eles foram livres naquele momento. Para sairmos daqui e alcançarmos essa cidade, nós precisamos estar prontos para viver milagres. Todo mundo quer viver milagre, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, viver milagre é bom, depende do ponto de vista. Porque quando você vai viver milagre, é sinal que há algo muito impossível na sua vida, não é verdade? Se você quer viver um milagre na sua saúde, quando é que a gente vai viver um milagre na saúde? Quando o diagnóstico da fatalidade lá, o diagnóstico terminal bater na porta, não é não? Quando é que nós vamos viver o milagre financeiro? Na falência. Quando é que nós vamos viver o milagre familiar? No divórcio. Todo mundo quer milagre. Mas escute, o milagre é o resultado de uma luta que aconteceu. Você diz assim, eu quero viver milagre. Cuidado, você está pedindo prova. Está pedindo coisa que você não vai conseguir fazer. Só Deus faz. Então, irmãos, nós precisamos estar prontos. Por quê? Porque situações impossíveis vão aparecer na nossa vida. Paulo e Silas viveram um milagre. Vou dizer mais. Foi um milagrezão. Por quê? Porque, gente, foi um terremoto na prisão, não foi? Minha irmã, mas que terremoto é esse que não mata ninguém? Que não derruba o teto, que não quebra as paredes. O terremoto só quebra as correntes e abre as portas. Não é verdade, gente? Se acontecesse um terremoto aqui, todo mundo tinha que sair para fora da igreja. Por quê? Porque a gente ficava com medo desse negócio aqui. Ó. Não é, minha gente? Quando treme tudo, as paredes vão se abalar, o teto se abala, não tem nada seguro. O terremoto aconteceu e só abriu as portas da prisão e só quebrou os cadeados das correntes que prendiam Paulo e Silas. Quando você sair daqui convicto de que você é a pessoa que Deus vai usar, você tem que estar pronto para viver situações como essa. Pronto para viver milagre. É situação difícil que é só Deus que faz. Quando nós viemos para Parnaíba, nós viemos sem, como que é o nome bem? Salarial, sem uma proposta salarial. Não existia isso. Então o pastor disse, não, vocês vão, depois a gente vê isso aí. Nós viemos. E as coisas muito difíceis, muito difíceis. E eu lembro que uma vez o pastor conversou com a gente e disse, meu filho, toda quarta e todo domingo vai ser um milagre. Meu bem, já perdemos as contas de quantas vezes Deus operou de forma poderosa, que nós não poderíamos, mas Deus foi lá e fez. Você vai sair daqui sabendo que se você é um vaso que Deus vai estar usando para alcançar aquela vida, aquela pessoa, aquela família, você vai experimentar situações tão difíceis que você não vai ter como resolver sozinho. Mas entenda, Deus vai estar lá.
agindo por você, cuidando de você. Deus não vai nos livrar das provas, mas Deus vai nos livrar nas provas. Deus não vai nos livrar das adversidades, mas Ele vai nos livrar nas adversidades. Deus não vai te livrar da tempestade, mas no dia da tempestade, Ele vai te livrar na tempestade. Nós precisamos estar convictos que por sermos chamados e escolhidos, Deus se responsabiliza por nós. Você sabia que Paulo era um cidadão romano e ele não podia ter sido açoitado e preso? E que ele poderia ter aberto a boca e ter dito: não me prendam, eu sou um cidadão romano. Vocês não podem fazer isso. Mas Paulo não fez. Sabe por quê, amados? Paulo não fez isso. Porque Paulo sabia que Deus cuidava dele. Paulo sabia que Deus se responsabilizava por ele. E que aquele auê todinho naquela cidade tinha um propósito. Eu e você precisamos dessa convicção e estarmos prontos para viver milagres. Estar pronto para viver milagres é saber que muitas coisas ruins acontecerão, mas Deus nos livrará, porque muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Amém? Nós precisamos também estar preparados para lidarmos com todos os tipos de pessoas. É tão bom estarmos aqui hoje na igreja, sentado, está todo mundo bonito, cheiroso. Aqui todo mundo está sorrindo, feliz, nós cantamos, nós dançamos. Mas, amados, nós somos tão difíceis de lidar às vezes. Uns falam tanto, outros falam de menos. Uns brigam muito, outros reclamam demais. Irmão, eu amo, não é? A igreja é uma coisa linda, é uma junção de tanta gente, de tanta coisa. Nós precisamos entender, amados, que vamos lidar demais com todo tipo de pessoa. Lídia era asiática. Mas sabe, aquela escrava, ela era grega. E o carcereiro era um cidadão romano. Era uma mistura de cultura muito grande. Além disso, era uma mistura de classe social muito grande também. Porque Lídia, ela era uma empresária. E ela era uma empresária top, viu? Bem-sucedida, porque ela vendia um tecido roxo que era caro. Quem comprava esse tecido de Lídia era só o pessoal da alta sociedade, sabe? Os mais nobres. Então, Lídia era uma empreendedora, uma empresária bem-sucedida. A outra que aparece na história era uma escrava. Não tinha nada. Era usada por demônios e pelos patrões. E o outro era um funcionário público, classe média aí, funcionário de Roma, ganha esse saláriozinho dele lá. E sabe, amados, a maneira linda como Deus alcança todos. Todos. Deus alcança todos. Deus pega as mais diferentes pessoas, das mais diferentes culturas, das mais diversas classes sociais, raciais, coloca tudo num lugar só e diz: essa é a minha igreja. Deus usa pessoas tão diferentes. É tão lindo ver a mesa da ceia, Jesus assentado com um traidor, com um médico, com um cobrador de impostos. Tantos diferentes sentados à mesa com Jesus. Dentro do seu GV, pessoas diferentes de você que vão estar ali. Não espere ter pessoas iguais a nós. Nós não somos seres binários, gente. Nós não somos robôs. Nós não nos enquadramos, sabe? Num perfil, num padrão onde todo mundo é a mesma coisa. Nós não somos isso. E isso é uma prova que o evangelho é para todo mundo. O evangelho é para as pessoas dessa cidade, todas as pessoas dessa cidade, desse estado, dessa nação.
Deus quebrou as muralhas de separação culturais, raciais, econômicas. E disse: essa é a minha igreja. Eles não precisam ser iguais, eles só precisam se amarem e me amarem. Como igreja, nós só precisamos isso: amar a Deus e amar o nosso irmão, por mais diferente que ele seja. Então, se você vai sair daqui com esse propósito, você tem que estar pronto para acolher, para se aproximar dos mais diferentes tipos de pessoas. Você deve conhecer suas qualidades e os seus defeitos, com certeza, todo mundo sabe dos seus. Eu conversando com o Orlando recentemente, eu falei assim: Orlando, eu tenho uma qualidade, e eu reconheço. Eu sou uma pessoa de fácil convivência. Consigo me dar bem, porque eu já convivi com pessoas tão difíceis, onde elas chegam, elas têm problema. E a gente conversou recentemente sobre isso, né? Falei: bem, eu não tenho problema com as pessoas. Eu sou uma pessoa de fácil relacionamento. E olha que eu sou mulher, né? Eu tenho fases também. Mas, gente, a gente conhece os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes. E Deus quer nos usar assim. Deus quer usar você assim. Então, igreja, para sairmos daqui e alcançarmos essa cidade, nós vamos precisar, vamos recapitular, estar prontos para mudar o rumo da nossa vida. Pode mudar a qualquer momento. Precisamos estar prontos também para aproveitar as oportunidades. Precisamos estar prontos para enfrentarmos as batalhas espirituais. Mas nós precisamos estar prontos também para vivermos milagres. Lidarmos com todos os tipos de pessoa. E precisamos nos preparar para termos diversas experiências com Deus. Vamos lá, Lídia. Como foi a experiência dela com Deus que nós acabamos de ler? Ela sai da cidade para orar. O apóstolo Paulo vai lá e começa a pregar. E ela aceita o evangelho no coração. Leva o evangelho para a casa dela. Batiza a família dela inteira. Parece assim uma coisa serena, não é verdade? É uma coisa serena, ela está orando, o apóstolo Paulo chega. Gente, imagine o ambiente. Eu consigo visualizar o rio, tudo verdinho, e sentada à beira de um rio, ouvindo o apóstolo Paulo pregando o evangelho, falando de Jesus. Em contrapartida, nós temos uma outra mulher nessa história. Uma mulher escravizada. Eu imagino a opressão que havia no semblante dela. Eu imagino o quanto aquela mulher devia ser cansada. O quanto ela devia ser escravizada. O semblante dela não era um semblante de serenidade de Lídia, mas era um semblante de atormentação. Um semblante de uma mulher que é usada por demônios, que é usada por pessoas, que é fonte de lucro para outras pessoas. Olha a situação em que aquela mulher encontrou Jesus, gente. Todos nós talvez já vimos, já assistimos programas de televisão em que acontecem as possessões demoníacas, né? É um negócio constrangedor, eles não botam nem mais a imagem da pessoa, fica aquele negócio assim embaçado. Porque o semblante da pessoa fica esquisito, a voz fica esquisita, o corpo fica estranho. E sabe, olha a circunstância em que aquela mulher aceitou a Jesus, conheceu o evangelho, aliás, foi liberta. Mas, amados, tem gente que precisa de terremoto, né? Na mesma história, tem um carcereiro. Olha só como é que ele encontra Jesus. Um terremoto abala as estruturas do lugar. Minha gente, é um terror muito grande. Se você já viu vídeo de terremotos, como já aconteceu aí no mundo e em outros lugares, as pessoas estão desesperadas quando o terremoto acontece. Há um pânico, há um medo, há um pavor. Aquele homem ficou desesperado, entrou em pânico. E naquele medo todo, ele desembanha a sua espada e tenta contra a própria vida. O apóstolo diz: não faça isso. Nós estamos aqui. Não tenha medo. A mesma história
a gente vê Jesus se revelando de 3 maneiras diferentes. Jesus alcança aquela que está em oração, sedenta, chorando num cantinho, lá no seu quarto. Mas Deus alcança também aquele que está no lamaçal do pecado, aquele que está nos lugares mais escuros, nas trevas, nos lugares mais obscuros, vivendo da forma mais depreciativa, espiritualmente, moralmente. Jesus vai lá e encontra, a luz brilha nesses lugares também. Mas Jesus alcança aqueles que parecem deter todo o poder, aqueles que parecem serem os detentores de todo o poder. Jesus vai lá e revela a fragilidade dos poderosos da terra. Jesus vai lá e revela quão frágeis são também. Não importa se é numa palavra branda, se é numa manifestação demoníaca ou se é num terremoto, as experiências espirituais acontecem quando nós nos dispomos a ir fazer aquilo que o Senhor nos manda. Elas acontecerão nas nossas vidas. São 3 histórias de vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Igreja, nós não podemos esperar que as coisas sempre vão dar certo. O maior exemplo nas 3 histórias, para mim, do poder de Deus, é ver o contraste da vida de Paulo e Silas e daquele carcereiro. Porque, acompanha aqui comigo, nós estamos finalizando. Aquele carcereiro era o dono da prisão. Era ou não era, gente? Ele tinha o quê? A chave da cela. Aquele homem parecia ser um homem livre, porque ele estava do lado de fora. Do lado de dentro da prisão estavam homens cheios de sangue. Estavam homens cheios de feridas. Estavam homens com o corpo todo doído, dolorido. E sabe, amados, aqueles que pareciam estar presos à meia-noite, na hora mais escura, de forma figurativa, na hora mais escura da vida, o que é que eles fazem? Cantam ao Senhor. Na hora mais escura, cante ao Senhor. Na hora de maior medo, adore o Senhor. Na hora de maior dificuldade, adore o Senhor. Porque, amados, o inimigo vai fazer de tudo para calar a nossa voz. Aqueles homens estavam presos para não pregarem o Evangelho. Aqueles homens estavam presos porque um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, eles perturbam uma cidade. Parnaíba está precisando ser chacoalhada por jovens, homens e mulheres que desejam perturbar o inferno e declarar Jesus aqui em Parnaíba. Nós não podemos mais nos deter. Nós não podemos mais permanecer. Porque ainda que prendam os pés e as mãos, nunca vão calar a nossa voz. Nunca poderão calar a nossa voz. Nós precisamos declarar Jesus. Nós precisamos declarar a liberdade. Basta lermos essa história para percebermos que aquele homem que tinha a chave da prisão, na verdade, era que estava preso. Porque foi só ele encontrar Jesus, que ao invés de açoitar os apóstolos, a Bíblia diz que ele foi limpar as feridas. A Bíblia diz que bastou ele encontrar Jesus para levar os apóstolos para a casa dele, para cuidar dos apóstolos. Sabe, aquela mulher, a vendedora de tecido roxo, aquela mulher que lá no início conheceu o Evangelho por meio da pregação de Paulo, quando os apóstolos saem da prisão, a Bíblia diz que eles voltam para a casa daquela mulher e ali
começa o crescimento da igreja numa região que até então não conhecia o Evangelho. E a Europa passou a conhecer o Evangelho. Se você sabe o mínimo sobre o Evangelho e o espalhar do Evangelho pelo mundo, a importância daquele continente foi tremenda. O berço do Evangelho se expandiu por todas as nações da terra. Eu preciso dizer para vocês essa noite, sabe aquela pessoa tão desprezível que você conhece? Aquela vida tão insignificante? Sabe aquela pessoa que você está vendo de nada por ela? Jesus morreu por ela também. E Jesus quer alcançá-la também. Vamos nos colocar de pé, igreja, em nome de Jesus. Quando eu estava preparando a mensagem, eu disse: Senhor, vai ser 9 anos, eu quero uma mensagem explosiva. Que as pessoas, sabe, sejam muito tocadas, que sejam... Mas depois eu pensei, o Senhor falou no meu coração, é tempo de nos preparar para os próximos 9 anos. Do que adianta a gente ficar aqui só celebrando, festejando, festejando, festejando e esquecendo que amanhã já é o início dos próximos 9 anos. Que os 9 anos que passaram foi bom, Deus sustentou, foi bom demais. Deus sustentou muito, mas eles já acabaram. E nós não podemos mais perder tempo. Os nossos olhos estão para frente. Estamos olhando para o que Deus vai fazer. Estamos olhando para o projeto grandioso de Deus para essa cidade. Estamos olhando para a capacitação de missionários que se levantarão nessa terra. Estamos olhando para o envio de muitos missionários para as nações da terra que serão preparados aqui, nessa terra que parece tão desprezível, esquecida. Eu já falei para vocês, há um padrão no céu, as últimas coisas. Há um padrão no céu, nas coisas que ficam por último. E ontem o Orlando falou que no Piauí não tem grandes igrejas, grandes ministérios ainda. Pois eu creio que há um padrão no céu. Deus nos deixou por último, intencionalmente, para mostrar para essa nação e para as nações na terra que as coisas vis, desprezíveis, esquecidas, são essas que Deus vai usar. Nós não precisamos de grandes coisas, porque já temos um grande e poderoso Deus ao nosso favor, amém? Levante a sua mão para o céu e nesse momento vamos declarar que nós não vamos sair dessa igreja para sermos as mesmas pessoas. Nós não queremos sair daqui para continuar os mesmos, mas nós queremos sair daqui para viver e fazer as coisas grandiosas que Deus tem para a nossa vida. Você não me imaginava que Deus ia fazer isso com você, mas é você que Deus quer, conta e vai usar. É você que Deus quer usar. É você que Deus quer usar. Levante a sua mão. Aleluia, Jesus, aleluia. Apresente nesse momento ao Senhor o seu campo missionário. O lugar onde você está todo dia. O lugar onde todos os dias você está. As pessoas que todos os dias você vê, que todos os dias você fala. Apresente seu campo missionário agora para o Senhor. Jesus, alcance esse lugar, Senhor. Use a nossa vida, Jesus. Nos prepara, Espírito Santo, nos prepara. Chegou o novo tempo, Senhor. O novo tempo. Jesus.
deixarmos que o nosso espírito, conectado com o teu espírito, avance em direção ao propósito do céu. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus te faz lembrar de aliança, da aliança, das palavras que nós dissemos há alguns dias, alguns meses, alguns anos atrás, de que seríamos nós, de que não nos envergonharíamos. O Senhor te faz lembrar. Cadê tua coragem? Cadê a coragem que eu coloquei em ti? Cadê a coragem? Constrange o meu amor, Senhor. Constrange o teu amor. É tempo de preparação, igreja. Tempo de preparação. Preparem-se para serem odiados, para sermos perseguidos, presos. O mundo não nos amará. O mundo não aplaudirá as nossas ações. O mundo não vai nos querer. Somos como ovelhas no meio de lobos. Jesus não disse que éramos como ovelhas no meio de coelhos. Não somos como ovelhas no meio de gatinhos. Somos ovelhas no meio de lobos. O perigo está do lado de fora. Há perigo na escola. Há perigo nas cidades, há perigo nas ruas, há perigo nas universidades. Mas Jesus garantiu que estaria conosco. Não tenha medo dos lobos. Não tenha medo dos lobos. Ovelha, não tenha medo dos lobos, porque vai um leão na nossa frente, rugindo ferozmente e declarando que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós avançaremos na força do Senhor. O Espírito de Deus está sobre nós. O Espírito de Deus nos capacita e Ele nos levanta para fazermos as obras do Senhor, para levarmos o Evangelho a essa cidade. Vejam que padecem mulheres, padecem os jovens, padecem os homens, os idosos. Há poder dentro de nós, igreja. Há poder em nós, igreja. Nós carregamos a vida de Deus. A vida de Deus. Declaramos que em nome de Jesus, que pedras rolem, que sepulcros sejam abertos. Espiritualmente, todo aquele que está morto renasça. Declaramos alta nas UTIs, altas em massa, em nome de Jesus. Vida, vida, fôlego nos pulmões. Oh, em nome de Jesus, igreja, se levante, se levante, não se acanhe. Não é tempo de ficar acanhado, não é tempo de timidez, não é tempo de frieza e de medo. Ei, brilhe a luz nas nossas trevas.
que toda escuridão agora seja inundada pela presença do Espírito Santo. Seja equipado todo santo do Senhor. Em nome de Jesus, preparem-se, preparem-se, preparem-se. O Senhor não nos deixa desconhecidos. Não seremos enganados, porque a palavra de Deus é a revelação de Deus para a nossa vida. E o Espírito Santo do Senhor já nos revelou que precisamos estar prontos e preparados. Oh, é tempo de desempenhar as nossas espadas e, em nome de Jesus, declararmos na cabeça do nosso inimigo. Oh, levante a cabeça do seu Golias e a cabeça do nosso Golias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos. Nesse momento, declare os gigantes que têm se levantado contra você. Porque em nome de Jesus, levante a sua mão, cerre o seu pulso. Esse mundo vem contra nós com ideologias. Esse mundo vem contra nós com tantas mentiras. Esse mundo vem contra nós com tanto engano. Mas nós vamos contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Ei, levante a cabeça desse Golias. Oh, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Todo problema financeiro, divórcio, doença, medo, ansiedade, pânico, levante a cabeça desse Golias. Que seja derrubado do nosso meio todo pensamento altivo, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Igreja, se prepare. Se prepare, se prepare, se prepare. Porque a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada ao que está proposto para a nossa eternidade. Aqui nós choraremos, nessa terra nós sofreremos, nessa terra nos odiarão. Mas há uma eternidade de recompensa para os santos. Há uma eternidade inteira para recompensar os santos. E como nós declaramos essa noite, é para o céu que nós vamos. É para lá que nós vamos. O céu é o nosso lugar. Senhor, em nome de Jesus, te entregamos as nossas vidas, Jesus. Use-nos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Preciso comunicar rapidamente só algumas coisas. Inclusive os pastores estão aqui. O Espírito Santo um dia, conversando conosco, disse o seguinte: o Piauí, pessoal, para quem não sabe, historicamente, no tempo do Império, o Piauí exportava boi, gado, boi de corte. Era o maior exportador para dentro do próprio Brasil. Então todo o Brasil Império comia carne de gado criado aqui no Piauí. Minas Gerais, aqueles mineiros lá, os pioneiros, foram alimentados por gado criado aqui no Piauí. Aí o Espírito Santo disse assim: existe uma palavra na Bíblia que diz assim: e a unção
despedaçará o jugo. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Aí, beleza. Aí tem a versão bíblica que diz assim, ó, e o jugo será despedaçado por causa da gordura. Para quem não sabe, o jugo era colocado sobre 2 bois. Era uma peça de madeira bem pesada. Mas o que Deus estava falando é que o boi seria tão gordo que aquele jugo se quebraria. Aí o Senhor disse para mim assim: chegou o tempo do Piauí exportar gordura para todo o Brasil. A unção. Quem quiser unção tem que vir buscar aqui. Aqui tem gordura. A unção que despedaça o jugo. Você crê nisso? Então eu não me responsabilizo por você a partir de agora. Beleza? Eu não me responsabilizo pelo que o Senhor vai fazer a partir de agora. Estamos em conferência, né? Se a gente está em conferência é porque nós estamos conferindo alguma coisa. O pastor acabou de falar, conferimos os 9 anos, deu tudo ok. Agora nós temos que mais 9 anos pela frente. O Espírito Santo me falou algo sobre os próximos 5 anos, pastor. Nós estamos debaixo de um time no qual houve uma profecia que em 3 anos aconteceria algo, né? O senhor lembra? E ele disse assim: esses próximos 5 anos serão 5 anos de muita batalha. Aí ele disse assim: você pode escolher ser 3 tipos de pessoa. Aquela que morreu no deserto, sem conhecer a terra. Aquela que viu a terra lá de cima do monte, Moisés. E aqueles que entraram. E se você parar para pensar, o ministério de Josué foi em 5 anos. E o Senhor falou sobre nossos próximos 5 anos para conquistar. E ele disse: qual é a terra prometida? Eu digo: Parnaíba. Ele disse: não. Como você vai conquistar algo que você já está nela? A terra prometida é o mundo inteiro. E o Senhor nos disse algo no ano passado muito interessante. Ele disse assim, ó: vocês... O pastor Orlando, ele ganhou um globo, né? Vocês lembram, né? A gente estava orando na igreja, tinha um globo lá, muito propício estar lá aquele globo. E o Senhor disse assim, ó: vocês deixaram de ser locais para serem globais. Amado, um dia eu me vi orando por um missionário lá na Índia, online. Aí o Senhor, por isso que o Senhor disse: hoje em dia a nossa terra prometida é o mundo inteiro, as nações. Porque hoje está tudo acessível, nós estamos em um mundo globalizado. As pessoas virão e nós também iremos. Amém? Então quando tudo estiver escuro, complicado, tem que cantar, né, pastora? Essa canção, ela veio para mim numa situação bem complicada. Agora eu vou concluir o raciocínio, tá bom? Eu estava no quintal de casa, eu digo: rapaz, eu tô tão aflito, tão... Aí eu comecei a tocar. Aí começou a ver a música, né? O refrão da música diz que o Senhor começou a me falar de uma promessa que Ele disse que deixaria Ele deixou uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem aqui. E essa nuvem cresceria. Aquele que cresce e iria dançar em uma abundante chuva. E essa nuvem, quando Ele falou, Ele estava falando da nossa igreja. Aí no dia eu estava lá lembrando, eu digo: Senhor, a nuvem, né? E aí Ele foi e disse assim: tem que crer, tem que ter fé. Eu digo: tá bom. Aí eu comecei a cantar, fiz uma música lá, estava tocando a música, o refrão dizia assim: a nuvem cresceu, a chuva caiu e eu dancei para ti. Aí eu estava sentado, tocando. Aí quando o Senhor foi e disse assim: que negócio é esse que tu está cantando aí e tu não está dançando? E eu no quintal sozinho. A maioria dessas músicas, pessoal, são tudo meio assim, sabe? Aí eu estava lá, comecei a cantar o refrão e comecei a dançar. Por isso que, amados, eu não fico muito preocupado por estar captando, por estar gravando. Não.
Eu quero mesmo que você seja explodido pela glória de Deus e nós aqui, todo mundo se misture na glória, entendendo? Aí, sabe o que aconteceu? Enquanto eu dançava, o céu se fechou e começou a chover. Aí a música é exatamente do jeito que eu dizia. Eu digo, meu Deus, que coisa massa, né? É assim, ó. A maioria da galera já sabe, né? Quero olhar em meio à dor e te encontrar. Quero viver sem me esquecer do teu amor. Olha só, vamos lá. Tu veio a mim e me mostrou quem eu sou, e eu me achego a ti. Tu me revelou pra onde eu vou. Quantos vão? A nuvem cresceu, a chuva caiu, e eu veio pra mim. Do alto desceu, o véu do rompeu, e eu estou aqui. A nuvem cresceu, a chuva caiu, e eu dancei pra ti. Do alto desceu, o véu do rompeu, e eu estou aqui, bem pertinho de ti, bem pertinho de ti. E tu estás aqui, bem pertinho de mim, bem pertinho de mim. Ele está perto de você aí? Então dê um abraço nele. Espírito Santo, eu te amo tanto, Senhor. Estamos em um relacionamento seríssimo, eterno. Ei, quantos estão já vivendo a eternidade aqui na terra? Coisas poderosas costumam acontecer, né? A gente vê a provisão, milagre, etc. Meu Deus, meu Deus, as vidas virão. Um dia, pastor, a gente estava aqui tudo vazio, não tinha nada aqui. Aí a gente veio orar aqui à noite e consegui a chave. Não tinha nada, nem luz, com as luzes de lanterna. Aí a gente começou a adorar o Senhor e profetizar o que é que poderia acontecer aqui, né? Aí o Senhor nos orientou, vamos profetizar várias pessoas que subirão nesse altar aqui, pessoas de fora que virão. Começamos a citar vários nomes e a profetizar. Eu conversando com meus amigos e dizendo assim, pessoal, como a igreja está linda, como o pastor Orlando e a pastora Camila são insistentes, perseverantes, ousados. Não é? Eu sempre digo para meu pastor, ele pode, nem que seja um passo, mas ele quer andar para frente. Nem que seja pintar uma parede, mas ele quer, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E é por isso
É por isso que o Senhor está nos dando o que a gente sabe que nós estamos recebendo dele. Vamos daqui, né? Bora lá. Tu veio a mim e me mostrou quem eu sou. E eu, dia após dia, me achego a ti. Tu me revelou pra onde eu vou. Quantos vão? A nuvem cresceu, a chuva caiu. Então dance, dance. Do alto desceu. Ah, já tem gente cantando. Ei. E eu estou aqui. A nuvem cresceu, a chuva caiu. E eu dancei pra ti. Isso é adoração. Isso é. Do alto desceu, o véu do rompeu. E eu estou aqui, bem pertinho de ti, bem pertinho de ti. E tu estás aqui, bem pertinho de mim. Bem pertinho de mim. E eu estou aqui, bem pertinho de ti, bem pertinho de ti. E tu estás aqui, bem pertinho de mim. A nuvem, mais uma, vamos à nuvem. A nuvem cresceu, a chuva caiu. Então dance. Ei, pra mim. Do alto desceu, o véu do rompeu. A nuvem, vamos lá. A nuvem, ela estacionou aqui, olha lá. A nuvem desceu, a chuva caiu. E eu dancei pra ti. Oh! Do alto desceu, o véu do rompeu. E eu estou aqui, bem pertinho de ti, bem pertinho de ti. E tu estás aqui, bem pertinho de mim, bem pertinho de mim. E eu estou aqui, bem pertinho de ti, bem pertinho de ti. E eu estou aqui, bem pertinho de ti, bem pertinho de ti. Teu Espírito está aqui, bem dentro de mim. Aleluia, amém? Continue em pé. Vou ministrar a bênção pastoral sobre a sua vida. Certamente ontem nós tínhamos o dobro de pessoas que temos aqui hoje, bem mais do que o dobro. Mas, para mim, sem dúvida nenhuma, o
culto de hoje foi também mais do que o dobro do que foi ontem, né? Então levanta a sua mão para receber a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Que o amor de Deus nosso Pai, que a presença de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com a sua vida hoje e sempre. E o povo mais lindo diz: aplauda o Senhor em nome de Jesus. Estamos despedidos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E amanhã às 19h30, ponto.